Uma boa noite a todos. Espero que estejam bem. Estamos aqui hoje reunidos para os nossos estudos do Castelo Interior, o livro Castelo Interior de Santa Teresa d'Ávila. Então, para aqueles que não conhecem esse grupo de estudo, né, e vai nos acompanhar aí pelo YouTube, pela gravação, este é um grupo de estudos, é um grupo de pessoas, né, que resolveram, né, se encontrar, né, online para estar estudando juntos o livro Castelo Interior de Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa que divide, né, esse castelo, que é a nossa alma, em 7 moradas. Nas primeiras moradas, próximas ao muro do castelo, né, ali nós temos muito trabalho com os apegos do mundo que estão fora, né, do castelo. E uma vez que a gente entra nessas primeiras moradas, é difícil permanecer. Mas o segredo está em não olhar para trás, não olhar mais para o mundo e seguir em frente. Seguir em frente, né? E tendo Deus, que mora no centro desse castelo, lá nas 7ª moradas, como foco. Não tirar os olhos do centro do castelo e não mais olhar para trás. E com isso a gente, e com a graça de Deus, claro, a gente passa para as segundas moradas. Nas segundas moradas, nós temos um ataque do demônio, só que é um ataque de forma indireta. Este ataque de forma indireta, né, acontece por familiares, amigos, pessoas que têm influência sobre nós. Eles começam a criticar o quanto você está rezando, né? Para que rezar tanto? Para que tirar esse tempo todos os dias? Esse tempo você poderia estar fazendo isso, poderia estar fazendo aquilo. Pode até acontecer de eles jogarem a própria família. Nossa, você tá tirando tempo da família para você poder estar rezando e fazendo essa sua oração, né. É prioridade? Deus quer isso, né. Isso aí é a voz, né, do demônio. A gente tem que guardar o tempo da família, mas também temos que guardar o tempo de Deus. E também Deus começa a falar conosco nas segundas moradas, sempre de forma indireta nas segundas moradas. Ele ainda não fala de forma direta. Então, nas segundas moradas, ele começa a falar e de forma indireta, como? Por um livro, um bom livro, um pregador, por exemplo, por, não sei, durante a sua oração íntima, ele pode falar de alguma forma ou de outra, né? Ainda assim de forma indireta, mas ele pode falar. E ele pode falar por doenças. Então, a pessoa que consegue escapar das ciladas do demônio nas segundas moradas, se mantém firme na oração e começa a cultivar a humildade. Isso aqui é importantíssimo, pessoal. Humildade, para Santa Teresa, é a verdade. É a verdadeira condição sua de criatura, do nada que você é. E tudo que você faz de bom, na verdade, não é você quem está fazendo de bom, é a graça de Deus agindo em você. Isso tem que ficar muito claro sempre, sempre, durante todas essas moradas. Fez algo de bom? Foi a graça. Fez algo de mal? Não, este foi você mesmo, é a sua maldade, sua condição, né, de uma criatura manchada pelo pecado original. Então, a pessoa que persevera na oração, que consegue escapar das armadilhas do demônio das segundas moradas, ela passa para as terceiras. As terceiras moradas, se identifica uma pessoa nas terceiras moradas pela... A pessoa, por exemplo, ela começa a não falar mais palavrão, por exemplo. Ela é muito correta no modo de falar. Ela é muito correta no modo de vestir. Ela se preocupa com como que ela está vestindo. Ela se preocupa em não mostrar, né, o seu corpo ou atrair olhares para o seu corpo, para partes imorais, para partes
Padre Paulo usa uma expressão que eu não estou lembrando aqui, para as partes desonestas. Então, então é isso. E tem outras características das terceiras moradas. Tô tentando lembrar aqui. A pessoa ela sente muito gosto pela oração. Ela começa a buscar ocasiões para poder estar rezando. Essas características das pessoas na terceira morada, elas são importantes. Então, olha aqui, ó. Elas guardam-se até dos pecados veniais. Têm grande desejo de não ofender Sua Majestade. Elas gostam de fazer penitência. Gostam de ter suas horas de recolhimento, como eu disse, e elas gastam bem seu tempo. Ela percebe que no seu dia ela não jogou tempo fora, ela não rasgou tempo fazendo coisas desnecessárias que não são do seu dever de Estado, não é da sua obrigação de marido, que não é da sua obrigação de, de pai, por exemplo, de mãe. Então, essa pessoa ela gasta muito bem o seu tempo. Exercitam-se em obras de caridade para com os próximos. Isso é uma característica das obras das terceiras moradas. São corretíssimos no seu falar, no seu vestir, são corretíssimos no governo de sua casa, se eles têm casa. Então, as pessoas que perseveram, né, na oração, que cultivam essas características que brotam ali nas terceiras moradas, elas começam a adentrar, auxiliado pela humildade, elas chegam na porta das quartas moradas. Mas nas quartas moradas existe um gargalo. Este gargalo, ele é um acontecimento. É um acontecimento. É uma provação de Deus em que você tem que aceitar aquilo. É algo difícil, é algo penoso, mas você tem que aceitar como sendo da vontade de Deus, né? E não reclamar daquilo para Deus e querer como que afrontar a Deus dizendo por que que Deus me permitiu isso? Mas por que que Deus... Você tem que aceitar, acolher aquilo que Deus está mandando para você. Tem o seu César, ele dá um exemplo, né? O rei Davi está lá com a sua tropa, os melhores soldados que ele tem, grandíssimos soldados, uma grande tropa dos melhores soldados, e um homem começa a ofender o rei Davi, começa a gritar e xingar ele e brigar. Aí o soldado, né, só, olha, eu mesmo posso, eles não precisam nem se preocupar, eu mesmo vou ali e mato ele para você. O rei Davi falou: não, não, foi Deus que me mandou ele para me humilhar. Essa humilhação, eu preciso dela, ela é para mim. E eles passaram pela pessoa lá ofendendo o rei Davi e xingando, passaram por ela. E o rei Davi acolheu aquela humilhação. Então tá aí. Eu acho que agora a gente vai entrar nas quartas moradas. Hoje a gente vai ver o primeiro capítulo. As quartas moradas são divididas em 3 capítulos, né? Esse aqui vai ser, provavelmente vai nos tomar umas três não, umas 4 ou 5 estudos, né? Dias de estudo. Vamos ver, né? Quanto tempo nos vai tomar. Eu acho que aqui a gente já está bem adiantado. As pessoas que chegam nas quartas moradas, aqui começa a entrar o sobrenatural. Das primeiras às terceiras, é algo onde você se esforça, braçal, é aquele eu vou fazer, eu vou perseverar, faz força, conta com a graça, claro, auxiliado pela graça divina, você vai. Como o César diz, é linear. Você vai subindo de forma linear. E chega nas quartas moradas, é um paredão. As ferramentas que você usou para subir esse morro, essa montanha, agora elas são diferentes. Porque agora a gente vai subir um paredão de 90 graus. Então, as ferramentas que nós usamos aqui já não funcionam mais aqui.
Então agora é como se as 7 moradas fossem divididas em parte um e parte 2. Tem a parte um de primeiras terceiras, né, igual eu já comentei, o senhor César, ele ousa, pela experiência que ele tem, a colocar um número do tempo que se demora para chegar às portas das quartas moradas. Uma coisa é chegar às portas das quartas moradas, outra coisa é passar para as quartas moradas. Como eu disse, né, existe esse gargalo, a pessoa tem que estar desapegada de tudo, inclusive a passagem aqui é do jovem rico, vocês lembram? O jovem rico, ele tinha que dar aquele passo, né? Aquele passo do desapegar-se de tudo para ele conseguir ascender, né? No caso aqui, as quartas moradas. O jovem rico disse: Mestre, o que eu devo fazer para entrar no reino dos céus? Se eu não me engano, para ser perfeito. Não, para entrar no reino dos céus. É, ele fala: cumpra os mandamentos. Aí eu falei, mas isso eu já faço desde a minha infância. Aí, se eu não me engano, ele fala: veio para ser perfeito, uma coisa assim. Aí Jesus fala: olha, vende seus bens, dá aos pobres e me siga. Jesus, ele conhecia o coração do jovem rico. Ele conhecia o coração dele. Me parece aqui que ele estava querendo mostrar para o jovem rico qual que era o apego dele. Então, como a gente comentou, né? Se um passarinho, um passarinho está amarrado a uma árvore por uma corrente, ou se ele está amarrado a uma árvore por um fio de cabelo, não importa, ele não consegue voar da mesma forma, não importa o que é que está amarrando ele. Então, para passar das terceiras para as quartas, você não pode estar amarrado em nada. São João da Cruz diz que para conquistar algo de um grande valor, isso nos vai. É justo que nos custe caro aquilo que é precioso. Então, aqui, né, nós temos que estar desapegados de tudo para podermos passar para as quartas moradas. Então vamos lá, pessoal, vamos iniciar vou iniciar de novo, né, com a oração. A minha aguinha aqui, água benta, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai Santo, Deus Eterno, meu Criador, Criador do Universo, Criador de cada um que está aqui e que irá assistir este estudo no futuro. Gostaria de te suplicar que o Senhor mande sobre mim, sobre cada um que assistirá este vídeo e que está acompanhando aqui hoje ao vivo, teu Santo Espírito. Este Santo Espírito que nos foi prometido para aqueles que o pedirem. Eu creio, Jesus, que o Senhor, ao prometer este Espírito do Pai, o Senhor não estava brincando. O Senhor falava sério. E eis-me aqui, Senhor, na condição de humilde servo, na condição de impotente criatura, te suplicando, dá-me o teu Santo Espírito. Não me negueis este Santo Espírito tão necessário para conduzir a nossa vida, para conduzir este estudo deste livro de tua grande Santa Teresa d'Ávila. Quero te suplicar, meu anjo da guarda, minha Nossa Senhora, São José, todos os anjos e santos do céu, que me deem as graças necessárias para esse estudo de hoje e para cada um que está aqui nos escutando hoje. Abrir os nossos ouvidos para que nós possamos escutar as verdades de a tua Santa Teresa d'Ávila. Instruí-nos o que vamos falar aqui hoje. Que Jesus seja o centro deste nosso estudo hoje. Não permitir que nossas vontades, o nosso querer, tome uma palavra sequer deste estudo. Que sentido faz qualquer movimento do nosso ser se Jesus não for o centro,
e não crescer em nosso coração por este movimento. Pai Santo, eu te suplico, pelos méritos da paixão do teu Filho Jesus, aumente a minha fé, a da minha família, a de todos que estão aqui e a do mundo inteiro. Meu Jesus, pelas lágrimas de tua Mãe Santíssima, que te foram tão caras, eu te suplico, aumente a minha fé, a da minha família, a de cada um que está aqui hoje e a do mundo inteiro. Eu te suplico, Pai Santo, pela paixão do teu Filho, aumentai a minha fé, a da minha família, a de cada um que está aqui e a do mundo inteiro. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então é isso aí, pessoal. Vamos iniciar aqui hoje. Eu gostaria de trazer, né, para vocês a, a aula, né, a aula do Sr. César, das quartas moradas, no primeiro capítulo, para que, né, que é a aula que a gente vai ter como base para estudar o livro. Por que eu estou trazendo essa aula do Sr. César? E ele, como ele tem uma experiência grande também com São João da Cruz, se não uma experiência maior que de Santa Teresa d'Ávila, ele consegue ir comparando, né, principalmente aqui nas quartas moradas, São João da Cruz, porque São João da Cruz não fala de moradas, ele fala a noite escura dos sentidos, a noite escura do espírito, noite tem a noite passiva e ativa, né, do espírito e dos sentidos. Então, o Sr. César ele consegue colocar, né, os pontos de São João da Cruz e os pontos de Santa Teresa d'Ávila em cada morada. Então, a gente vai estar sempre aqui colocando vídeos dele, né? Eu sempre assisto e estudo os vídeos dele antes do nosso estudo e vejo, né, quão pertinente é repassar ele aqui. E a gente estudar juntos, não é simplesmente passar o vídeo, porque isso eu poderia simplesmente colocar para vocês o vídeo e vocês estudam em casa e depois a gente vem aqui e discute. Mas eu acho que é bom a gente estudar aqui juntos, para que não corra o risco da gente não ver o vídeo, e o outro ponto também é para que a gente possa comentá-lo juntos. Porque pode ser que nós tenhamos dúvidas ali nos vídeos, né, e que a gente, entre nós, podemos nos esclarecermos aqui diante dessas dúvidas. Então é bom que a gente assista o vídeo e no nosso próximo encontro a gente começa as moradas, a leitura propriamente dita. É bom sempre frisar que não é porque a gente assistiu o vídeo que a gente, né, dispensaria o estudo, a leitura, porque o Sr. César ele dá uma visão geral, né, das moradas. O bom da gente ler é que a gente vê as próprias palavras de Santa Teresa d'Ávila, né, do começo ao fim do capítulo, né, e tem alguns detalhezinhos pequenos ali que é bom a gente ir se situando ali e pegando esses detalhezinhos também. Esse aqui é o vídeo, a gente vê aqui, ó, ele é do Movimento da Transfiguração, ele é o fundador do Movimento da Transfiguração, tem o canal no YouTube, né, e tem vários vídeos, vários cursos dele. É uma pessoa muito sábia, né, humilde, uma pessoa, né, que eu aconselharia, né, para a gente estar seguindo e escutando ele na sua sabedoria. Então aqui nós temos as quartas moradas, né, da primeira parte do castelo. Então vamos começar hoje, depois do primeiro vídeo, onde nós vimos a introdução ao castelo interior e as primeiras moradas. No segundo vídeo nós vimos as segundas moradas. No terceiro vídeo nós vimos, que foi da semana passada, as terceiras moradas. Agora, nas quartas moradas, que no livro são 3 capítulos, nós passaremos 3 semanas nas quartas moradas. Um capítulo
por encontro, por live. Um capítulo por terça-feira. Toda terça-feira, um capítulo dentro sempre das quartas moradas. Vai ser a morada que nós vamos nos ocupar mais. Por que, César? Porque ela é a primeira grande morada de transição. Venhamos e convenhamos, e Teresa diz isso claramente. É por isso que ela dedica quase nenhum capítulo, quase nada, do livro dela, primeira, segunda e terceira morada. Isso quase não interessa. Um capítulo é uns 4 capítulozinhos de uns 30 e tantos que é o livro. Então, você vai ver que Teresa, ela só faz uma introdução rápida, 1, 2, 3, aí a partir da quarta, 3 capítulos, aí 5 capítulos, 11 capítulos, cada morada vai ter uma explicação mais longa, porque ela, igual a São João da Cruz, diz sobre o início da vida espiritual. Irmãs, tem muitos livros para vocês lerem. Basta vocês pegarem aí. Todos os livros aí espirituais ensinam você a rezar, ensina você a lutar contra o pecado, ensina você a meditar, ensina os fundamentos da vida espiritual. Então, irmãs, como já tem muita coisa escrita sobre isso, eu vou me dedicar às coisas mais adiante. E, graças a essa intuição, tanto de Teresa e de João da Cruz, nós temos, desses dois grandes autores, desses grandes doutores da igreja, o suprassumo da vida espiritual do meio ambiente. Do início, como eles mesmos dizem, tem muita coisa que já está escrita. Então, rapidamente, para a gente sempre se situar, a gente vai falar, não vou falar quase da primeira morada, porque a gente já viu que é aquela introdução que é para ensinar que a nossa alma é um castelo, a nossa alma imortal é um castelo. Depois, ela vai dizer que esse castelo é igual a Jerusalém Celeste, Deus habita, então a nossa alma, Deus habita lá no mais íntimo da nossa alma, e a nossa alma é um céu aqui na terra. Então esse é o fundamento de todo o castelo. Depois ela vai dizer a afirmação, depois dessa base ela vai dizer, e a porta do castelo é oração. Mas ela diz, irmãs, espera aí, não é só isso, não é qualquer tipo de oração, é oração reflexiva, interiorizante, a qual você se confronta entre Deus e você. Um meio dos mais indicados para fazer essa oração reflexiva, por exemplo, é a Lexio Divina, que você lê o texto e confronta com a sua vida e conversa com Deus com aquilo que está falando. É aquilo que você está lendo. Então, Deus fala com você por meio do texto e você responde por meio da oração, e isso lhe interioriza. Você toma consciência de si mesmo. Isso é muito bom. Ajuda muito quem está acompanhando nos sábados. Nos sábados eu estou dando uma formação antropológica encaixada os temperamentos. Aqui é uma forma de você entrar dentro de você mesmo e se conhecer, a identidade do homem. Então, se você seguir aqui comigo na terça-feira o Castelo Interior, eu já convido a você no sábado, nós estamos fazendo a escola de oração, sobre os temperamentos. Então, onde você vai descobrir o seu temperamento, que é uma forma de você entrar dentro de você mesmo. Não simplesmente para saber o temperamento, mas para você aprender a dialogar com Deus sobre esse caminho de interiorização. Passando já das primeiras moradas, vamos para as segundas moradas. As segundas moradas são daqueles que, além de participarem de uma missa, refletirem diante de Deus, ter uma vida cristã razoável, eles desejam ter uma vida espiritual. Então, uma segunda morada, ela é muito próprio daqueles que começaram a ter vida espiritual, propriamente dito. Por isso que o texto bíblico que Santa Teresa vai fundar, qual é da segunda morada? Qual é? O filho pródigo, voltando para casa. O filho pródigo, ele já está com consciência que ele está voltando para casa. Então é aquela pessoa que começou a alimentar a sua vida espiritual. Pela Lexio Divina, fazendo penitência, pelos sacramentos, pela uma vida de devoção mariana, por toda uma vida de interiorização em busca de servir a Deus, de servir aos irmãos. Né? Tudo isso as segundas moradas, como eu cheguei já a explicar para vocês, as moradas pares
as segundas moradas, quartas moradas e sextas moradas são, por natureza, moradas de transição. Por isso que nós, normalmente, quem está na segunda morada, normalmente sente um desconforto interior. É o que nós vamos falar também da quarta morada. César, por que um desconforto? Porque Santa Teresa dá uma imagem. Porque você, nas segundas moradas, você deixa de ser cego. Na verdade, você continua cego, qual a primeira morada, e passa a perder a surdez. Você começa a ouvir a Deus. Ela diz, não ouvir a Deus direto, mas começa a perceber o chamado de Deus por meio de uma leitura, de uma homilia, de uma live. Você percebe que Deus fala com você, que Deus te chama, que Deus te atrai, que Deus te busca. Mas você ainda não consegue corresponder com uma vida disciplinada. Então, as segundas moradas são aqueles que começaram a ter vida espiritual, mas ainda não disciplinaram na sua vida espiritual. Então, aquelas pessoas que, essa semana faz Lexo todo dia, aí na outra semana diz, aí a semana, aí você vai, ela não, vamos dizer assim, ela não engrena. Então, assim, você percebe a voz de Deus, Deus te atrai, Deus te toca, você começa e aquilo, mas você está naquele cai, levanta, cai, levanta. E quando eu estou falando cai e levanta, não estou falando simplesmente em pecados, eu estou falando em vida espiritual, vida interior. É importante a gente, quando se deter no castelo interior, Santa Teresa está muito mais centrada nisso. Vida interior, esse diálogo com Deus no íntimo do seu coração. Esse hábito de você se habituar a cultivar a vida interior, junto com ele, com a disciplina, com alguns sacrifícios, com os sacramentos, né? Toda a vivência da liturgia, mas com esse desejo, eu quero ter vida espiritual. Então, a segunda morada, a pessoa está querendo, mas muitas vezes, uma semana está firme, a outra semana não. Uma semana, aí não pega. Santa Teresa vai começar as terceiras moradas e disse, os que perseveraram entram nas terceiras moradas. Então, o que significa isso, César? Significa que, para você passar das segundas para terceiras moradas, você tem que parar da gangorra e começar a ter uma vida espiritual estável. Certo? Uma luta contra o pecado estável, uma vivência da virtude estável, de serviço, uma coisa constante. É aquela pessoa que já tem uma regra de vida, a qual ela aplica na vida dela para que ela possa crescer. Se ela perseverar nessa regra de vida, nessa disciplina espiritual, meses a fio, 1 ano, 2 anos, ela adentra na terceira morada. Como eu disse, adentra na terceira morada quem persevera numa vida espiritual que envolve todo o seu ser. Desde o serviço, a luta contra o pecado e também jamais esquecendo a vida de oração com Deus. Não qualquer oração, mas oração interiorizante. Né? Então, um material que você vai conversar com Deus sobre o que se passa dentro de você. Por isso que eu falei da questão dos temperamentos. Senhor, eu tenho dificuldade, eu tenho raiva das pessoas. Por que eu tenho uma raiva? Porque eu sou tão irritada. E aí você vai conversar com... Lê o texto bíblico, amai os vossos inimigos. Senhor, será que eu amo meus inimigos? Eu não amo? Então, isso é que eu chamo de oração interiorizante. Não é falar, não é recitar muitas orações. Não é participar de muitas novenas. Não, é uma oração de interiorização. É o gosto, começa a desenvolver o gosto de ficar só. E de falar a sós com Deus. Santa Teresa, no Livro da Vida, vai dizer o que é orar. O que é oração mental, a não ser dialogar todos os dias, constantemente, com a pessoa com quem eu sei que me ama. Né? Então, é aquele diálogo constante, interiorizante. É aquela pessoa que marca para fazer a sua lexo e conversa com Deus com a sua lexo. Mas também vai andando no carro e conversa com Deus ali no mais íntimo do seu coração. E chega em casa antes de dormir, aí está sempre num diálogo de interioridade. Não é só rezar. Né? Senão você senão você vai fazer do castelo interior um livro moralizante, um livro dos rezadores. Você não vai encontrar no castelo. Quem está acompanhando comigo o castelo interior, você nunca vai ver nenhuma prática devocional no castelo interior.
Santa Teresa, no caso, nunca vai falar de quem está na quarta morada reza texto assim, sabe? Ela não toca nesse assunto. Em nenhum assunto ela não fala de nenhuma forma de devoção. O castelo é simplesmente o seu relacionamento com Deus que habita no mais íntimo da sua alma imortal. Esse castelo interior, esse céu na terra que é a sua alma, a qual você dialoga com ele. Então, esse é. Se você perseverar nesse caminho, você vai, perseverante, adentra na terceira morada. E a gente viu. Eu estou só fazendo uma voltagem retrospectiva, porque nós precisamos chegar na quarta morada, né? Você vai ver que a pessoa que está na terceira morada é uma pessoa que tem uma vida cristã perseverante, estabilizada. Tá? Ela, como Santa Teresa diz, ela já se veste decentemente, ela mudou a sua linguagem, ela não tem mais uma linguagem baixa, alta, ela mudou a linguagem, ela mudou a forma de vestir, ela mudou a forma de comportamento, ela tem uma vida de disciplina da vivência dos sacramentos, ela tem uma vida de disciplina na vida de serviço, ela é uma pessoa, ou uma boa dona de casa, ou um bom dono de casa que cumpre as suas funções e a sua missão com zelo. Então, a terceira morada, vamos dizer assim, é uma morada a qual é o máximo que você chega sem entrar na vida contemplativa, sem entrar na vida mística. Como eu disse na vez passada, a terceira morada é uma subida linear. Aqueles que perseverarem o passo, caindo, levantando, não importa. Mas perseverar, se perseverar. Meses a fio, anos a fio, numa busca de encontrar Deus dentro de si, numa luta para se afastar do pecado, uma luta, como ela falou também, de criar, se agregar a um grupo de pessoas que querem crescer. Então tudo, criar um ambiente. Você não dá para chegar muito longe se você não participar de um grupo dessas pessoas que também buscam a Deus junto com você. Será muito difícil você ascender nas moradas você sozinho. Mesmo que você busque com toda a intensidade do seu coração. E quando eu digo sozinho, não é só porque você tem que ir para a missa no domingo. Não, mais do que isso. Você precisa pertencer a algum local, alguma coisa, algum ambiente de igreja, algum ambiente de amizade, que pessoas que cultivam o mesmo desejo que você. Que têm os mesmos desafios que você, que desejam a mesma coisa. Mesmo que alguns estejam mais à frente, outros mais atrás, mas todos estão desejando. Se você faz isso, você vai adentrando. Se perseverar, como diz Teresa, você chega à terceira morada, e aí você vive essa vida estável que se pode subir linearmente. É o máximo que você... A partir daí, você tem uma vida interior. Mas ainda todas as suas mudanças estão ligadas ao seu mundo exterior. Lutar contra o pecado, se afastar de um ambiente de amizades que são ruins, se vestir melhor, ser uma participação melhor no serviço, na sua paróquia, na sua comunidade, no seu movimento. Você vai, aquilo ali é tudo, tem obra interior, mas é muito mais exterior. Até que nós chegamos às portas das quartas moradas, foi o que nós encerramos na aula passada. Por isso que Santa Teresa vai dizer, a passagem básica das terceiras moradas, qual é? O jovem rico. Jesus ele chega para o jovem rico e diz, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? É como se ele dissesse assim na terceira morada, o que eu devo fazer para chegar à quarta, quinta, sétima morada? E Jesus olha para ele, tira um raio-x e diz, olha, ele é muito apegado ao dinheiro. Então, meu filho, vende tudo aí, dá para os pobres e me segue. Não é que Jesus estava interessado que ele desse o dinheiro ou deixasse... Não. Jesus estava simplesmente fazendo ele compreender que uma coisa cara merece o sacrifício para ser adquirida. Até as terceiras moradas chegam muitas pessoas. As quartas moradas são para aqueles
que desejam ter uma amizade especial com Jesus. Até a terceira morada, você é um jovem rico. Jesus vai dizer, vai lá, cumpra os mandamentos. Eu faço tudo certinho. Desde jovem eu faço isso. Mas Jesus, olha, mas se você quer mesmo ser meu amigo, se você deseja partilhar de uma intimidade diferenciada, eu tenho um pedido a mais para fazer. E foi o que a gente se centrou na aula passada, dizendo que Deus, por meio de circunstâncias, vai propondo circunstâncias que para nós vai permitindo que aconteça determinadas coisas. Teresa vai dizer um problema financeiro, um problema de saúde, um coronavírus da vida, sei lá, qualquer coisa dessa da vida. A qual você toma um susto e diz, ah, Senhor, tudo isso, mas isso não. É a hora que acende as quartas moradas aqueles que, depois de ter chegado às terceiras moradas, vão dizer, mas Senhor, Tu és justo. Eu é que sou o pecador. Então eu aceito esta provação na vida. Então aqueles que aceitam uma injustiça na paróquia, uma doença, uma circunstância, aqueles que acolhem, vão ser colocados, e aí eu falava na aula passada que até a terceira morada a subida era assim, 45 graus, mas a partir de aqui, da quarta morada, tem uma subida de 90 graus. Pessoal, eu gostaria de fazer um comentário aqui rapidinho a respeito disso aqui que o César está falando sobre a entrada nas quartas moradas. Santa Teresa, só lembrando, ela fala no livro o seguinte: olha, se você tem dúvida, né, de que às vezes você acha que você é apegado em algo, prove a si mesmo antes que Sua Majestade te prove. Então, por exemplo, o jovem rico, Jesus quis mostrar para ele: olha, você não está preparado ainda, e você é apegado ao dinheiro. E mostrou e provou ele. Vende tudo, dá aos pobres e me siga. Ele saiu triste, porque ele não passou na prova. Nas quartas moradas, é bom que você sonde você mesmo, tente buscar algo onde você possa estar amarrado para prosseguir na caminhada, para entrar nas quartas moradas, e prove você mesmo. Assim, igual o Sr. César falou, eu estou preparado para aceitar tudo e aceitar a aprovação de Deus? Senhor, o Senhor é justo. Se o Senhor está me provando, se o Senhor está, né, testando, eu aceito essa aprovação. Eu te glorifico. Minha filhinha, não sei se vocês sabem, ela está no hospital hoje. Ela passou por uma cirurgia sábado, abriram ela. Ela tem 34 semanas de vida. Nasceu prematura, já passou por algumas cirurgias, passou por uma sábado, mantiveram ela aberta porque não encontraram problema, abriram ela hoje de novo e tá acontecendo. Na verdade, eu não sei onde isso vai parar, né? Mas isso tá nas mãos de Deus. Eu não sei o que Deus quer com isso. Há um tempo atrás eu tava assim, né? Meu Senhor, eis-me aqui, ainda que me doa, né? Pode me pedir o que o Senhor quiser, pode, né? Aí depois eu comecei a pensar, mas eu oferecer a mim mesmo para ser martirizado, entre aspas, né, assim, que me doa, para que eu una minha dor, né, à tua na cruz é uma coisa, mas provar alguém que você ama, um filho, tua esposa, teu esposo, você vai concordar comigo que dói mais quando é naquele que a gente ama do que quando é, né, na gente mesmo. Então, eu tenho que ficar de olho. Se Deus está permitindo que isso aconteça com a minha filhinha e que ela sofra de frente aos meus olhos, eu não posso desconfiar da bondade dele. Eu tenho que aderir à bondade dele.
e dizer: Senhor, tu és justo, eu sou mau. Se o Senhor está permitindo, eu não sei porquê, mas é bom para mim. E tenho que louvar a Deus, ainda que na dor, ainda que vendo a minha filhinha na minha frente, toda dopada, né, de anestesias, e às vezes fazendo cara e boca de choro, e não conseguindo chorar, não sai ar pela boca dela, ela não consegue, ela respira por uma traqueia. Então eu tenho que olhar para tudo isso e ver a mão de Deus ali. Então é bom que a gente esteja nos sondando e buscando nós mesmos aonde nós podemos ter algum apego. Ah, é o dinheiro, ah, é a beleza, é a saúde, vai buscando, entendeu? E vai se provando. E se você encontrar uma possível, né, como é que fala? Foco de, de apego, de que é igual o seu César falou, olha, mexe em tudo mais aqui. O senhor não mexe não, meu Deus. Olha, pode fazer o que o senhor quiser na minha vida, desde que, opa, se tem uma condição, aí é um sinal de alerta. Fiquem espertos, né? Se sondem, se provem antes que Deus te prove. Tudo que você fez até agora, se você continuar fazendo, você não consegue subir uma parede de pedra de 90 graus do mesmo jeito que subiu de 45. Você vai precisar de uma outra técnica. Quando a gente sobe montanha, tá? A gente vai você sobe pelas ranhuras, você vai estar colocando os dedos, aqui, os pés. É toda uma técnica diferente. Já não é mais caminhada trekking, significa caminhada em terreno acidentado, chegar até a terceira morada. A partir não, é uma parede de 90 graus. Precisa de uma técnica especial. E aí, aqueles que acolherem esse chamado de Deus vão ser mergulhados em uma vida interior. E aí começamos propriamente a nossa quarta morada. Lembra que em cada morada o que a gente pega? Pega a primeira coisa, pega a passagem bíblica. Porque toda a morada de Santa Teresa é um anexo divino. Ela tem um texto bíblico da qual ela fundamenta. E que vai dar todo o fundamento espiritual daquela morada num texto. Porque agora ele vai começar a entrar nas quartas moradas propriamente dita. Agora ele vai começar a falar das quartas moradas. Então, se for para a gente partir, talvez convém partir esse estudo de hoje aqui nesse ponto. E a gente começa, né, entra nas quartas moradas aqui no próximo, para não ficar tarde para todo mundo. Só para não partir, por exemplo, que a gente termina daqui 10 minutos. Daqui 10 minutos a gente vai ter entrado e quando começa as quartas moradas a gente para. Só para não ter uma quebra no raciocínio. O professor estava falando e eu recebendo essa chinelada aqui, né? Porque, assim, eu não me propus a acordar mais cedo, eu tenho muito sono de manhã e eu tô tendo dificuldade para dormir à noite. Então, eu não me propus a acordar mais cedo para rezar. Mas, como eu tenho um tempinho de manhã, eu tento fazer ali, né, a minha oração última de manhã. Só que tem dias que né, o meu bebezinho de 1 ano acorda mais cedo, tem dias que a minha filha acorda mais cedo, aí acaba que às vezes não dá. E eu tô realmente faltando muito, assim, de fazer a oração. Eu tô tentando fazer a oração o tempo todo, assim, que eu me lembro, assim, eu às vezes eu tô lavando vasilha aqui, olho pro céu e começo a rezar, falar com Deus e tal. Mas eu tô tendo dificuldade ainda de realmente parar, sentar, fazer a oração. Né, igual eu falei ontem lá no grupo, eu tenho muita dificuldade com a concentração, então eu tô tentando ver, né, como rezar o terço e não me dispersar o tempo todo, igual eu me disperso, mas realmente é uma batalha diária, porque às vezes, né, igual ele falou, tem pessoas que estão caminhando para a terceira morada, tá na segunda, mas se propõe a fazer a Alexa Divina, mas aí começa 2 dias, aí depois para. Aí começa mais 2 dias, aí para. E eu realmente é isso que está acontecendo comigo. Eu já comecei várias vezes nas últimas semanas e não consegui. No outro dia já não fazia de novo.
Eu peguei o livro de novo, A Imitação de Cristo, para fazer, né? Porque ele realmente é muito bom. E assim, no primeiro dia que eu abri, eu já falei assim, meu Deus, isso aqui é realmente para mim, ó. Eu estou vivendo isso aqui, essa dificuldade aqui na minha vida. E realmente Deus fala com a gente, né? Deus mostra pra gente. Parece que se você voltar no dia anterior, do dia seguinte, se você voltar no capítulo anterior, ele nem faz tanto sentido mais para você, igual fez no dia que você estava precisando de escutar aquilo. Mas, enfim, realmente uma luta atrás de batalha todos os dias. E é isso, vamos seguir firme, né? Mas realmente eu pedi o Divino Espírito Santo para nos iluminar, porque é difícil. É muito difícil. Todos os dias é uma luta. Esse começo ele é o mais difícil mesmo. A pessoa, se ela engrenar, se ela colocar no coração que ela não vai voltar atrás, como diz Santa Teresa, aconteça o que acontecer, né, venha o que vier, né, ainda que o mundo venha abaixo, eu não vou parar de rezar, o próprio demônio, ele se afasta de você. Eu não entendo essa dinâmica, o porquê que isso acontece, mas Santa Teresa fala isso o tempo todo. Então, é difícil, né? Eu, graças a Deus, eu tô conseguindo rezar ao longo do dia. Tipo, eu tenho meu horário de manhã, eu consigo fazer ali de manhã. O dia que eu não consigo fazer de manhã, eu vou caminhando para a missa, então eu faço na ida e na volta, porque é um pouco longe, então dá tempo de eu ir fazendo. Ou se não der, em último caso, a gente sabe que às vezes dá tudo errado no dia. Errado entre aspas, né? Acontece vários imprevistos no dia, e às vezes eu tenho que fazer à noite com sono, mas eu não deixo de fazer. Entendeu? Assim, você tem que sacramentar. Eu vou falar 30 minutos, porque é o tempo que eu coloquei, né? O Padre Paulo aconselha um mínimo de 30 minutos também, então eu pego aqueles 30 minutos, assim, olha, eu vou fazer com sono, mas num sono aqui hoje, assim, não vai render nada. Só que os 30 minutos que eu dei para Deus, eu não vou tomar de volta. É dele, não pertence a mim, eu não tenho direito de tomar isso de volta dele. Então, é difícil, concentração é difícil. Santa Teresa fala nas Quartas Moradas que não é necessário a gente estar pensando em Deus o tempo inteiro e que aqui muita gente sofre muito aqui. Eu falo assim, eu achava que era isso mesmo, né? Que você tinha que estar pensando em Deus o dia inteiro. E pior que não é, ó, pior não, né? Não é assim, não é. Que bom que seria se fosse. Mas a gente não consegue, isso não funciona. O santo ele não está pensando em Deus o tempo inteiro, mas o coração dele está voltado para Deus o tempo inteiro. Então acontece da gente às vezes estar na oração. Isso aqui é importante, pessoal. É bom todo mundo parar aqui para escutar isso aqui, porque isso acontece, eu não sabia, eu fiquei sabendo agora, nesses estudos nossos agora. Eu já tinha lido, já tinha passado por isso várias vezes, eu não tinha reparado isso. O que acontece? Às vezes você está na sua oração íntima, você consegue estar recolhido, a sua inteligência se recolhe em Deus e seus pensamentos ficam voando para lá e para cá, e vai lá no trabalho, e vai lá nas crianças, e vai no hospital. Só que você vê que o seu coração, as faculdades da alma, a inteligência, por exemplo, ela está recolhida em Deus. Isso é bom, é isso que é a oração. Não necessariamente você tem que estar pensando em Deus o tempo inteiro. Você se esforça, né? Você pode se esforçar. É, mas não tem que ser algo penoso, não é como em quedas de braço, como diz Santa Teresa. Então, eu falo assim, ó, pega o seu horário, se esforça, você vai estar morrendo de sono às vezes. Eu, por exemplo, essa noite eu perdi o sono. Eu venho perdendo o sono à noite. Né? Minha esposa até achou que era por causa dela, mas hoje eu vi que não é, que ela estava bem dormindo, eu perdi o sono. E quando eu vejo que eu perco o sono, assim, ó, eu não vou dormir, eu assento na cama, pronto, hoje eu vou fazer minha oração íntima nesse horário. 4 horas da manhã. Tô sem sono, eu vou fazer, eu não vou perder esse tempo, não vou jogar esse tempo no lixo. E depois eu tenho outra oportunidade, indo para a igreja a pé, eu vou rezar de novo, hein? É isso, é excelente, é muito bom. Entendeu? Então, assim, eu acho que não tem problema nenhum se você, vamos supor, você pega os 30 minutos e divide ele em dois pedaços ali, né? Esse tempo é devido a Deus, você deu ele para Deus, né? Você não deve tomar isso de Deus, mas você pode dividir o tempo, né? Eu vou
rezar 15 minutos em tal horário e outros 15 em tal horário. Não tem problema, né. Só tá ali administrando, porque nós seres humanos somos safados. Nós temos uma tendência de de ser preguiçosos e tomar o tempo de Deus, né, essa é uma tendência, então só fica esperto, fica contabilizando ali. Para nós que somos safados, né, a gente tem que ficar ali contabilizando. Então o Wendel quer falar? Wendel, pode falar. Oi, Diego, boa noite. Boa noite. Foi bom você falar isso antes da minha partilha, porque isso de uma certa forma conforta um pouco o meu coração, porque há umas 3, 4 semanas, né, minha esposa e eu, a gente tem se dedicado, né, a gente se dedicou, na verdade, porque já passou, a um retiro, né, das células, e isso realmente tomou, assim, um tempo enorme nosso, a ponto de na última semana, assim, dormir 1h da manhã, acordar às 4 e a cabeça tá a mil ali, preparando e tudo, né? E na sequência, uma sequência, né, de resfriado, gripe aqui em casa, né? Os meninos passando mal, dificuldade com o pequenininho para pegar mamadeira, visto que o leite da Fernanda secou e tudo. E assim, foram acontecendo tantas coisas que aí eu fui me colocando, a Tamires foi falando, eu fui me colocando no lugar dela também. Essas coisas foi roubando, assim, sabe, aquela disposição do tempo, né? Eu tava com a rotina ali de acordar às 5 da manhã, rezar, fazer minhas atividades físicas, depois partir para fazer algumas coisas em casa e depois partir para o trabalho. E realmente essas coisas, assim, drenaram tanta minha energia, né, que eu não estava conseguindo cumprir meu horário. Mas bacana a sua partilha, porque realmente eu me cobrava durante o dia, me cobro ainda, né, porque ainda estou nessa fase, né, eu também estou resfriado, enfim, tô me compadeço da Verônica aí também. E assim, eu tenho visto mesmo que eu tô me cobrando, pelo menos durante o dia, ô Senhor, hoje eu não consegui acordar mais cedo, mas vamos aqui, vem aqui, vamos conversar, eu quero falar um pouquinho com o senhor, né, e trazendo os meus problemas, né. Essa noite mesmo tive problema com meu filho do meio, né, que não dormiu por causa de resfriado, eu também não estava bem, e eu aproveitei para rezar: "Senhor, põe tua mão lá, cuida dele, né, mais do que de mim, cuida dele, né, eu sei me virar, mas ele não, né". Então eu percebo, assim, que eu me cobro, né, eu acho que isso é um ponto positivo, por isso que eu falei que você acalentou um pouco meu coração, né, visto que durante o dia eu tento buscar, nem que seja por 5 minutos, indo para o trabalho, voltando, tô indo para, sei lá, buscar o Theo na escola, eu vou conversando com Deus, então eu vou, mesmo que aos pouquinhos, assim, eu vou buscando, então eu fico um pouco mais tranquilo com relação a isso. E um outro ponto que você falou hoje, que aconteceu comigo no sábado, inclusive foi da própria família, né, como é que o demônio é ardiloso, e ele usa de pessoas que você tanto ama, né, tanto você, assim, você tem ali perto de você, você quer bem, sabe que as pessoas querem seu bem. E eu conversando com uma pessoa e tudo, e a pessoa falando, falou assim: "Não, mas você está se dedicando pouco à sua família e demais à igreja, né". Eu lembro de falar com ela, né, falou: "Não, quando tem esses retiros, esses encontros, realmente tem uma preparação ali onde eu dedico um pouco mais. Mas, aquilo que eu já me propus a fazer, ao serviço que eu tenho na igreja, eu vou fazer, eu não posso abandonar isso, porque Deus me chamou, foi um chamado dele, é uma missão que ele me deu e e me confiou, né". E eu falando pra pessoa, assim, e eu percebendo que era o Espírito Santo mesmo, assim, falando através de mim pra pessoa, inclusive, e pra mim mesmo, né. Falando o seguinte: "Se eu não fizer, se hoje eu deixar de fazer, porque meu filho está doente, eu não vou lá dar a catequese", aquilo vai se tornar um hábito. Daqui a pouco eu já não estou dando mais a catequese. Então, se a gente começar, né, a gente tem que ter muito discernimento do Espírito Santo, mas tomar esse cuidado de: "Ah não, hoje eu não vou porque eu estou doente, então ou meu filho está doente, eu posso abrir mão dessa vez". Aí na semana que vem vai ser outro motivo que vai me levar a desistir, aí não ir lá e cumprir minha missão, né. Então, o que eu quis dizer
só para fechar, o que eu quero dizer é que as tentações vêm dos lugares que você menos espera, inclusive de pessoas que você tanto ama. A respeito dessa prioridade da família é algo bem delicado, né? É bem perigoso também. Eu conheço um rapaz que ele separou e depois vieram me falar que foi por causa que ele só ficava na igreja e ele é pai de 5 filhos, deixava os 5 filhos com a esposa em casa. Então, assim, é algo que a gente tem que colocar na balança e prestar muita atenção. Porque se a esposa diz não pode ir, né? Deus é prioridade, esse seu trabalho é prioridade, eu fico com os meninos, isso é perfeito. Isso é literalmente perfeito, porque você tem um consentimento da esposa, ela assumiu, né? Vocês dois estão juntos nessa batalha. Agora, eu acho que tem que tomar muito cuidado se tiver ficando pesado para a esposa, mas o marido já assumiu uma coisa na igreja e não pode né, abandonar aquilo que ele assumiu. E a esposa tá cobrando, tá ficando pesado e ela tá ficando estressada, a gente tem que tomar cuidado. Eu não tô falando que é o seu caso, claro, né? Eu não sei como tá na sua casa, mas assim, a gente tem que ficar bem atento, porque é muito fácil acontecer, né? Muito fácil acontecer, porque, por exemplo, se a Débora começar a me puxar para trás, porque tá pesando alguma coisa para ela, eu tô ficando no hospital o dia inteiro e o Daniel tá fazendo muita bagunça, eu vou precisar de você sei lá. Graças a Deus, minha esposa, ela é bem assim, ela vê a importância de tudo que a gente faz, né, para as coisas de Deus e tudo. Então, assim, ela dificilmente me pediria esse tempo agora, por exemplo, desse horário. Mas se vê que a coisa tá pendendo para arrebentar, ao invés de a corda arrebentar na família, a corda deve arrebentar nesse estudo, né? A família é prioridade. Igual eu tô falando, não tô falando que esse é o caso, não, viu? Ainda só tô dando uma visão geral aqui, porque eu realmente não sei como que tá lá na sua casa. Só uma visão geral aqui, porque isso eu acho que é uma realidade em várias famílias que às vezes, né? Como é que fala? Às vezes os dois não estão caminhando juntos nos mesmos compromissos dentro da igreja, então, ou às vezes um está dentro da igreja e o outro não está tanto, né? Isso é muito fácil acontecer. A Verônica está falando aí que tem que ter um equilíbrio assim e um discernimento também, e sempre pensando, a corda nunca pode arrebentar na família. Deus não quer que a corda arrebente na família. Se tiver que arrebentar, é afastar, às vezes, de uma coordenação de algo, se vê que a corda né, tá se desgastando ali na família. Quanto a outra coisa que você comentou, tá. Uma coisa importante também é a respeito de dividir, vamos supor, toda hora que eu lembro, eu converso com Jesus. Eu estava fazendo isso há um tempo atrás, né? E eu ficava muito pensativo assim, gente, será que tá certo? Porque eu tinha parado de dedicar tempo de oração íntima, mas eu tava passando, às vezes até mais, eu tava passando um bom tempo mesmo, conversando com Jesus, com Deus, com Nossa Senhora ao longo do dia, um bom tempo, bem mais que os 30 minutos. E, eu conversei, eu falei isso com o meu diretor espiritual, só, olha, ultimamente eu não tô, eu estou sentindo satisfeito, que está satisfazendo essas pequenas conversas que eu faço durante o dia com Jesus, então eu não estou dedicando os 30 minutos mais. Eu falei assim, olha, não deixe de dedicar os 30 minutos. Não deixa. Eu não sei, assim, ele não me explicou com detalhes, né, ele só deu a direção, mas igual eu tô falando, nós somos safados, né? Nós somos, assim, inclinados a as facilidades, que é, às vezes, parar de rezar. O demônio, ele quer te tirar e nos tirar dessa via de tudo quanto é jeito. Para ele tá, né, cochichando no nosso ouvido, falando, às vezes no meu, e nessa época eu tava fazendo isso. Olha, você já tá conversando com Jesus de vez em quando, você não precisa daqueles 30 minutos mais, não. Mesmo que divididos, peguei 30 minutos, 15 e 15, mas eles estão bem definidos, aqueles 30 minutos ali, isso eu acho que não tem problema, mas que estejam. Aqui o Tobias, ele tem bastante discernimento aí, né? Se quiser contribuir também, Tobias, a respeito de até onde que vai, né? Vou contabilizar
2 minutinhos aqui que eu conversei com ele, depois mais 3, e vou colocando um cronômetro. Eu acho, minha opinião aqui, só minha opinião, acho que ainda assim é melhor do que você contabilizar e falar, ó, toma, 30 minutos, eu te dei. A partir de agora, o que eu conversar a mais é lucro. Mas os 30 minutos que eu me comprometi estão aqui, de 2 em 2 minutos. Acho que assim ainda é melhor do que a gente deixar solto, porque a nossa tendência, se deixar solto, você olha, vou considerar o meu bate-papo durante o dia com Jesus como sendo a minha oração íntima. Eu acho que a nossa tendência é ir abaixando a quantidade, abaixando, e quando a gente se vê, a gente já vai estar rezando nada praticamente, ou nada mesmo, né? E já vai estar, e porque quando a gente para de rezar, Santa Teresa fala, a gente regride, a gente piora, a gente volta para as moradas anteriores. E isso é muito ruim. Imagina o quão é difícil, gente, alcançar as moradas, ir subindo nessas moradas, o quanto é penoso e o quanto é bom quando a gente se vê num lugar assim, né, ali chegando ali segundas, terceiras, e de repente, por um descuido e caindo na armadilha às vezes do demônio, a gente se vê lá na primeira de novo ou saindo do castelo. Então, assim, é como que assim, ó, o meio seguro é esse. O outro é arriscado. O meio que a gente conhece e que sempre dá certo é esse. Esse aqui é uma área que é meio nebulosa, é perigosa, né, esse de distribuir. Então, eu tava assim, de verdade, eu tava me sentindo consciência limpa, assim, não, eu estou realmente conversando bastante com Jesus. Mas quando eu falei com o meu diretor, ele falou, olha, não, se compromete com o seu tempo, que você deu para Jesus, né, e não tira ele, né. Então, é só um conselho, tá, pessoal? Porque eu já recebi esse conselho e já aconteceu comigo, e né, recebi esse conselho de pessoa bem mais sábia que eu, então, assim, por isso que eu tô passando esse conselho para vocês. Ainda que seja dessa forma, lá no final do dia, dormi só 3 horas na noite passada, e, olha, Senhor Jesus, eu te dei esse tempo, eu vou te devolvo, né, eu vou honrar com ele aqui. Se eu não me engano, acho que não sei se foi a Verônica que falou uma vez da história de Santa Terezinha, Latéu, não sei, que ela foi lá e honrou com aquele tempo dele, ficou contando tijolos, não lembro, né, tava muito voada, eu não lembro, uma coisa assim, e que Jesus ficou muito grato com ela. Não sei se foi uma das melhores orações que ela fez, alguém falou assim, alguém falou, mas ela honrou com aqueles 30 minutos e Jesus ficou muito feliz com ela, porque mesmo né, assim, ela não estava ali, ela estava ali de corpo presente, mas ela estava ali. É muita coisa, né? Mas, enfim, a gente estava conversando sobre isso na última reunião da coordenação do Santos ou Nada, né? Mas como que hoje em dia as provações, elas não são, e eu falo isso no geral, né? Não tô falando de pessoas específicas, não, mas no geral, na população mundial geral. As provações hoje em dia, elas não são muito as provações gigantes que as pessoas passam, né? As provações são a rotina mesmo. Como que a maior das provações é a rotina. É você conseguir fazer aquilo que você precisa fazer todos os dias, no silêncio, sem ninguém ver, né? Essa é a maior dificuldade. Você colocar a sua rotina ali e manter aquela rotina, e cumprir aquela rotina, né? Porque a gente posterga, e a gente deixa para amanhã, e aí fica no amanhã eu começo, né? Porque nós somos uma geração fraca, né? Muito fraca. Então, essa é a minha maior dificuldade. Quando a Tamires foi falando, eu fui falando exatamente isso. Assim, eu me encaixo perfeitamente no que a Tamires está falando, porque tem meus picos de altos e baixos. E aí tem hora que eu começo e vai, é assim, e na outra semana eu já afrouxei de novo, né? E essa realmente é a nossa maior dificuldade, assim, no geral. Inclusive é a minha maior dificuldade, né? E aí eu recebi um conselho há alguns meses atrás que fez bastante diferença, assim, para mim. O primeiro assim, a primeira coisa que a pessoa falou foi para estipular o tempo, mas um tempo real, né? Porque não adianta eu prometer para Jesus que eu vou rezar 2 horas durante o meu dia e querer dar as 2 horas para Jesus,
se... Eu sei que não vai dar, né? Na minha realidade eu não consigo fazer isso, nem que eu tenha esse tempo, né? Eu não, igual a Thamís está falando, minha dificuldade de concentração não me deixa rezar durante 2 horas. Então, é um tempo que não é real, né? Mas eu também não vou estipular 3 minutos, porque, né, 3 minutos, assim, é um tempo que, obviamente, eu consigo fazer mais do que isso, né? Então, a primeira coisa que ela falou é, não pensa muito nas outras pessoas, começa com um pouco, mas estipula um tempo que seja real para você, que você consiga fazer aquilo. E aí, a partir desse tempo, é que você vai começar a rezar, né? Então, não pensa muito no que as outras pessoas estão fazendo, qual é o tempo de oração que outras pessoas fazem. Pensa no seu tempo, o que é real, e começa a cumprir com isso, né? E aí, outra coisa que ela falou foi, não muda esse tempo se você estiver muito eufórica, se você estiver num momento muito bom, e nem em um momento muito ruim. Mantenha esse tempo, né? Porque a nossa tendência, por exemplo, quando a gente está em um momento muito bom e tá vendo que tá tudo florindo e tal, a gente fala, não, ok, agora então eu não vou rezar mais 2 horas, vou rezar 5 horas, né? E aí semana que vem acontece alguma coisa, joga a gente para baixo e aí a tendência é a gente não conseguir rezar 5 horas. Então, nem se a gente estiver muito bem ou se a gente estiver muito mal, a gente não deve mexer nesse tempo, nesse momento, né? Mexer quando você vê que a coisa tá ali caminhando, tem 4 meses que você tá rezando ao mesmo tempo, viu que tá funcionando, beleza, consegue mais, ok. E aí tem uma coisa que você falou um tempo atrás que também funcionou muito, assim, estipula o seu tempo, mas não põe o relógio para despertar, né? Então, são 10 minutos que você vai rezar, ou são 15 minutos que você vai rezar, são 20 minutos que você vai rezar, tá, mas deixa ali, porque 1 hora, às vezes você vai, né, você vai percebendo que, ok, eu estipulei, vou dar um exemplo qualquer aqui, 20 minutos para rezar, e eu não coloquei meu relógio para despertar. Então, eu tô vendo que hoje durou 23 minutos, amanhã durou 24, depois 23 de novo, depois passou 2 meses, eu tô rezando 25 minutos, beleza, então agora é a hora de eu estipular 25 minutos, e aí eu aumento meu tempo, mas assim, deixa a coisa fluir, né? Eu não vou rezar menos, mas também não vou contar o a mais. Isso também me ajuda bastante, porque a tendência é difícil a gente começar a rezar, mas quando a gente engrena, a coisa às vezes caminha, a gente aprende mesmo a rezar, né? É um caminho de aprendizado mesmo. Então acaba que a gente vai e a coisa vai rendendo um pouco mais, e você vai percebendo que tá ficando mais fácil de rezar e você vai conseguindo manter mais tempo, até manter mais a concentração mesmo, né? No tempo que você tá rezando. Então, eu acho que isso faz toda a diferença. Agora, outra coisa que eu queria comentar era que, enquanto ele tá falando no vídeo, eu não fico procurando em qual morada que eu tô, né? Não acho que nem... Enfim, eu não fico procurando qual é a morada que eu tô, não. Mas a sensação que eu tenho é que eu tô em todas elas e fora do castelo ao mesmo tempo. Não sei se alguém aí pensa, assim, sente a mesma coisa que eu, mas assim, tudo que eles falam em cada morada tem uma coisinha que encaixa e que você fala, nossa, olha lá, essa aqui também é a minha dificuldade, olha lá, a dificuldade da 4ª morada é exatamente a minha dificuldade. Nossa, mas a da 2ª também é. Não, mas eu também não tô aqui, mas eu também não tô aqui, ixi, acho que não tô nem na primeira. Então, no final das contas, eu fico assim, acho que eu tô em todas, mas também não tô em nenhuma. Então, o que eu tô tentando fazer hoje, nem sei se é realmente o indicado fazer, mas assim, é tentar fazer o que todas as moradas indicam a fazer, porque, então, por exemplo, lá nas 4ª moradas, para passar para as 4ª moradas, você precisa de né, ser organizado com a sua casa, com a sua rotina e tal. Eu não faço ideia se eu sou nas 4ª moradas, mas é bom já ir organizando isso, porque quando eu chegar lá, às vezes eu já tô um pezinho na frente, né? Então, é o que eu tô tentando fazer hoje, assim. Mas é isso, assim, acho que era o que eu tinha para contribuir hoje. Então, foi bom a gente ter parado o vídeo, foi bom que a gente comentou, tirou algumas dúvidas aqui. Se alguém tiver dúvidas e quiser postar lá no grupo também, né, durante a semana, igual a Tamires postou lá, foi muito bom, a gente conversou bastante lá a respeito do problema dela, que é um problema, né, acho que de todos, né, Tamires, que questionou a falta de atenção durante o Santo Terço. E realmente, né, eu acho que o Santo Terço não é fácil para ninguém, todo mundo sabe, todo mundo que reza o terço, mas, né, a gente está ali rezando sempre e nos esforçando, né? A gente gravou um Santo Terço no nosso canal do YouTube, tentando ajudar justamente nisso, na atenção. A gente gravou, a gente tem as imagens, né, durante o terço, para ajudar a meditar naquela imagem, naquele mistério, e São João Paulo II, ele aconselhou
a gente a colocar uma parte do mistério dentro da Ave Maria. Não sei, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, que foi apresentado no templo. Santa Maria, Mãe de Deus, então a gente consegue, ao longo das Ave Marias, meditar o mistério com aquele pedacinho que a gente coloca lá. A gente decidiu colocar imagens, e essa parte, né, do mistério dentro da Ave Maria, assim como foi aconselhado por São João Paulo II, porque às vezes a pessoa não está vendo as imagens, está só escutando, né, o vídeo no YouTube, então ela também consegue, ajuda ela a se concentrar também. Então, tá aí uma dica, né, para aqueles que querem rezar o terço, rezar com esse nosso terço que a gente tem no nosso canal do YouTube, acho que vai ajudar bastante. Então é isso aí, pessoal. Se não tem mais comentários, mais dúvidas, a gente fica por aqui, né? Fiquem à vontade para postar dúvidas e comentários no nosso grupo de WhatsApp, né? E durante a semana a gente pode, né, compartilhando aí nossas, né, nossas dúvidas e comentários. Então fiquem com Deus a todos. Deus abençoe. Por favor, rezem por minha filhinha Indiana, que está no hospital e está precisando da sua Ave Maria. Vamos louvar a nossa Rainha, Nossa Senhora, com o intuito de agradar a Jesus Cristo. E Jesus Cristo, em sua infinita misericórdia, ele volverá o seu olhar para a Dianinha que está lá no hospital, precisando da sua Ave Maria, tá bom?